Bom dia, graça e paz. Vamos para a palavra de Deus, que ela está em 1 de João 3, a partir do 1. Vamos falar também sobre ser filho de Deus e a paternidade de Deus, porque todos que existem no mundo são criaturas de Deus. Deus criou, mas quem vem para Jesus, quem caminha com Ele, quem anda nos caminhos dele, é filho, passa a ser filho. Vamos lá. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. O mundo, esse que está ensinando um monte de coisa errada e muita gente vai atrás, não conhece Deus. Não está interessado. Amados, agora somos filhos de Deus, ou seja, não éramos. Existíamos como criatura, mas não éramos filhos de Deus. Filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Nós veremos face a face. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. O que é iniquidade? É pecado repetido. A pessoa insiste. Termina um namoro, começa outro. Todos namoros sexuais. A maioria das mulheres vira objeto sexual dos homens, aí sem nenhum compromisso, por nada, porque o mundo ensina. O que o mundo ensina? O mundo não conhece Deus, ele vive no maligno. E os homens doentes por sexo. Isso é uma pequenina, apenas parte do que o mundo ensina para o homem. Qual a diferença entre o homem doente por sexo e o homem doente por droga? Qual a diferença do homem doente por sexo? Presta atenção, tem homem casado que é doente por sexo. Ah, ele é casado? Não, peraí. Ele casou para fazer sexo ou para formar família? Deus criou a mulher para fazer família. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque pecado é iniquidade. Também sabeis que ele se manifestou para tirar nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. E qualquer que peca, nem o viu, nem o conheceu. Então, por exemplo, está na igreja, entre aspas, está na igreja física, mas continua com os mesmos hábitos carnais de quando ele não vivia neste ambiente, ele ainda não nasceu de novo, ele ainda não é filho de Deus. Porque quando a gente é filho de Deus, a gente evita aquilo que pode abrir caminho para nos levar a pecar, para nos abrir caminho para levar para fazer cair, a gente cair. Nós vemos mulheres infelizes. Nós vemos homens infelizes. Ela não me entende. Porque ela já tem Deus. E ela não quer mais viver só na carnalidade. Eu vejo pastores pregando isso. Eles não são pastores. Não são. Quem não prega o que está na Bíblia não é pastor. Não adianta eu querer explicar a Bíblia misturando ela com o mundo. Não existe mistura. A palavra de Deus, ela vem do espiritual. E Deus diz, filhinhos, agora somos filhos de Deus. Ainda não é manifestado que haveremos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Vamos ser semelhantes ao Senhor. Como é que o Senhor é carnal desse jeito? Que coisa horrível é essa que uma pessoa com atitude quer dizer? Nós vemos pastores tarados, que, entre aspas, tarados. Esses homens que eles se fingem são canal do diabo para enganar quem não conhece a Bíblia. A maioria dos enganados são aqueles que andam atrás do dinheiro. Deus não promete dinheiro para ninguém. Ele diz, eu te darei as riquezas encobertas. Ele não diz, eu vou te dar dinheiro, não. Ele não vai te deixar passar fome, ele não vai te deixar passar frio, ele vai te abrigar. Ele vai suprir as tuas necessidades, ele vai suprir as tuas carências, ele vai suprir tudo o que for bom para ti. Acontece que a gente vê esses homens pregando. Tem gente que só abre a boca para falar em prosperidade. Eu quero ser próspera em todos os meus caminhos. Eu quero ser próspera em ganha-vida. Eu quero estar prosperando sempre para o reino e no reino. O que você construir aqui vai ficar. O que você tiver aqui abençoar o seu irmão.
Nessa palavra ainda diz que se a gente vê o nosso irmão passando necessidade e não ajudar a ele, olha, no 3,17 diz assim: quem pois tiver bens no mundo e vendo seu irmão necessitado, fechar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Quer dizer, eu tenho, o outro precisa, eu não posso, eu não vou dar. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo para você. Um monte de gente saudável, sem nenhum problema de saúde, pedindo na rua. Eu não dou. A palavra de Deus diz: dá para o órfão, da viúva e para o necessitado. Quem está na rua pedindo, ele não é deficiente. O deficiente eu dou. Porque a maioria dos deficientes na nação brasileira não tem oportunidade de trabalho. E se der para ser apelidado, eu trabalhei numa empresa que o rapazinho, ele tinha aquele coisa na costa, o chefão lá chamava ele de tracajá. Trabalham com apelidos, com gracinhas e com gracejos por trás. Não respeitam aquilo que Deus fez assim, porque Ele quis assim. Quem apelida vai se acertar com Deus, porque Deus criou aquela pessoa assim exatamente para te testar. Tu que tá zombando, pega a pessoa que manda, que faz gozação de quem tá em cadeira de roda, pega uma queda lá de cima, pé e quebra a coluna, vai para a cadeira de roda. São situações que a gente tem que aprender a ser filho de Deus. E quem é filho de Deus ama, e quem ama não apelida. Pessoas se achando vítima por causa de cor da pele. Eu sou parda. Eu não sou vítima de nada. Eu morei na Alemanha. Quando eu voltei da Alemanha, que eu cheguei aqui, a minha mãe, na minha visão, era uma mulher brancona. Quando eu cheguei aqui no Brasil, de volta, passei 2 anos sem vir no Brasil, quando eu vim, o que aconteceu com a minha família? Toda assim, embaçada, marrom, esquisita, sei lá, não é. Eu estava no meio de verdadeiramente pessoas brancas. Eles não são brancas, eles são rosa. Eles são cor-de-rosa. E aqui no Brasil não tem branco. É muito raro branco. Tem os vermelhos. Não tem, meus irmãos. Misturei com os outros. Tem que passar pelo menos 6 meses num clima bem geladão, sem sol, para a cor dele ser branca. Sabe, vou dizer, a gente tem que parar de ter problema com isso aqui. Isso não é falta de saúde. O problema é falta de saúde, falta de Deus. O problema é falta de amor, sabe? Quem é filho de Deus não tem essa postura. Olha, as igrejas evangélicas são cheias de pessoas de todo jeito. E a gente recebe todos com amor. Todos com amor. Não tem zombaria, não tem nada. Pelo menos no ambiente que eu vivo, na bolha que eu vivo, não tem. Porque nós somos filhos de Deus, sabe? O amor que Deus nos concede, nós temos que também conceder para os outros. Vamos amar o nosso próximo. Vamos viver como filho de Deus. Filho de Deus. Aquele que comete pecado, aquele que é rebelde, ainda não é filho de Deus. Vamos mudar a nossa atitude. Vamos viver como filho de Deus. Eu comecei assim, eu vou fazer. É isso, não vou fazer. Isso é pecado, isso vai agradar a Deus. Não é? Fui fazendo, fui. Para me conseguir romper. Porque quando a gente rompe com a opinião mundana, mudou. Converteu de 110 para 220 ou 220 para 110. Vamos viver isso? Vamos orar? Pai querido, Deus amado, Tua palavra diz: com grande amor nos tem concedido, Pai. Ô Senhor, muito obrigado por ser chamado teus filhos, filhos de Deus. Não tem título maior do que esse, Senhor. Não tem título maior do que esse de ser teu filho. Não adianta correr atrás dos títulos do mundo, eles vão ficar. Nós não vamos levar nada daqui. Tudo que nós vamos deixar aqui é o exemplo. Deus te prosperou, me prosperou, para a gente abençoar e para a gente ser exemplo para outros. Nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus. Quando nós mudamos o nosso coração, quando nós paramos de olhar para o outro e caminhamos olhando para o Senhor, quem aparecer, quem precisar, quem necessitar, a gente abençoa, a gente derrama a bênção, uma palavra de bênção, uma palavra de verdade, não uma palavra de engano. Muitas vezes as pessoas se enganam com a voz da pessoa. As piores pessoas que já passaram pela minha vida tinham uma voz mansa. E toda pessoa que tinha a voz mansa, o Senhor sabe, que passou pela minha vida era mentiroso, falso e infiel. E eu tenho visto pessoas com voz boas de pregar, porque a voz não é o caráter. A voz não diz nada, porque a voz mansa muitas vezes engana, porque o diabo vem com a voz mansa para nos enganar. E muitas vezes eu fui enganado, não eram teus filhos, eles eram maus. Eles vieram exatamente com a aparência. Nos ajuda a viver longe da aparência do mal, a viver a tua verdade, que cada um que está orando receba do Senhor essa essência, não a aparência,
essência de teu filho, para viver atitudes de teu filho, respostas de teu filho. Na hora de viver teu filho, não viver aquilo que o Senhor nos ensinou, vivendo para a glória do teu nome, ganhando vidas, Senhor. Olha pelo Brasil, que haja grande salvação, que haja mudança de mente, que haja conversão, milhares venham a ser teu filho, Senhor, que haja salvação, que os olhos do entendimento de cada um orando, seja para a salvação deste povo na nação brasileira. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te agradecemos que esse dia seja um dia debaixo da tua direção e proteção. Somos teus filhos, Pai. O Brasil, essa terra é nossa herança. Guarda essa herança, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.